Uma coisa extremamente importante quando a gente está trabalhando com um camundongo, principalmente um camundongo geneticamente modificado, é saber a nomenclatura desse animal. A nomenclatura desse animal, ela é especificamente elaborada para que você possa rastrear de onde esse animal vem e quais foram as hibridizações que foram feitas. Então, aqui a gente tem como exemplo, esse aqui é um exemplo que é tirado do Jackson Lab. O Jackson Lab, eles fornecem esse exemplo exatamente para que a gente possa se guiar. Então, a gente tem o C57 Black Six, que é a linhagem. O J sempre vai ser a última letra, sempre vai ser da onde aquele animal está vindo, né? De que laboratório aquele animal vem. Aqui a gente tem os dois isogênicos, o C57 Black Six e o 129. Se você tem um híbrido de ambos, então você tem um B6 129 F1 vindo do Jackson Lab. Aqui, animais espontâneos ou de mutação espontânea ou induzida. Você tem um C57 Black Six, J, né, vindo do Jackson Lab, e com uma mutação no gene APC. E toda a informação sobre aquela mutação deve estar contida nesse nome. Quando você faz, inclusive, para animais knockout, knock-in, ou animais, ou floxed, né? Se você tem um gene que é induzido, deletado, ou super expressado, você tem que tudo isso, toda essa configuração genética deve constar da nomenclatura daquele animal, sempre terminando por de onde aquele animal veio. Porque de onde aquele animal veio, já se fez a fenotipagem desse animal. Então, de onde aquele animal veio, quem conhece aquele material, quem fez aquele camundongo, tem todo o conhecimento de toda a fenotipagem daquele animal para te passar. Propósitos da fenotipagem, o propósito acadêmico é quando você tem uma questão específica a ser respondida. Então, você tem uma questão, você tem um determinado estudo e você tem um gene específico que você quer deletar ou sobreexpressar, e a partir daí você vai ter um camundongo novo que você vai ter que fazer toda a fenotipagem dele para saber, antes de você começar a trabalhar com esse camundongo, você tem que saber todas as características desse animal. Em termos farmacológicos, vai ser para acessar a segurança farmacológica e toxicidade, e quando se tratam de omics, é para você gerar dados sem viés para o uso da comunidade científica, ou seja, quando você vai colocar você faz a fenotipagem de um determinado animal e você coloca essas informações a serviço da comunidade científica. Um grande exemplo que se faz de omics e que a gente tem de colocar essas alterações e todas as características que a gente vê de cada animal que é fenotipado é o International Mouse Phenotyping Consortium, ou Consórcio Internacional de Fenotipagem de Camundongos. Basicamente, há laboratórios espalhados através do mundo inteiro em que se faz fenotipagem de novos camundongos, de novos genes que são deletados ou que são modificados em determinados animais, e essas informações são colocadas a serviço da comunidade científica. Infelizmente, é uma pena dizer que na América do Sul não há nenhum centro que colabore com esse tipo de informação no momento. Quando a gente trata de padronização de fenotipagem morfológica, a gente pode fazer essa padronização de várias formas, várias modalidades. Uma das modalidades é através de imagem.
tanto radiografia, mas principalmente com ressonância magnética. A ressonância magnética utilizada em favor da fenotipagem, ela tem uma utilidade bastante grande quando você consegue fazer, por exemplo, no caso, volumetria de determinados órgãos, quando você consegue, aqui novamente, né, resultados de volumetria de órgãos em camundongos wild type e camundongos que são geneticamente modificados. E há várias subespecialidades dentro da imagem que eu preciso fazer uma observação bastante pertinente. Imagens, técnicas de imagens não fazem parte do meu expertise. Então aqui eu estou só dando um exemplo para vocês de como a gente pode fazer utilizar a ressonância magnética na morfologia, na fenotipagem morfológica, mas eu particularmente não faço fenotipagem morfológica por ressonância magnética, né? É só realmente um exemplo. Então, através de ressonância magnética, a gente pode fazer análise volumétrica e morfométrica do sistema nervoso central, quando a gente está tratando, né, de sistema nervoso central, a análise de modelos de hidrocefalia congênita, histologia e anatomia virtual baseada em ressonância magnética, e uma modalidade que eu achei muito bacana, que é essa Diffusion Tensor, que ela trata das organizações das fibras neuronais, ela consegue fazer essa verificação de organização das fibras neuronais. Aqui a gente tem um exemplo de um camundongo wild type, em que a gente vê a organização dessas fibras neuronais, quando a gente compara, me parece, né, que sou leiga em ressonância magnética, na verdade, eu vejo um animal mutante, que é um animal mutante para gene X, né, mas você vê que é bastante clara e óbvia a diferenciação, a alteração do direcionamento das fibras neuronais nesse animal. Aqui a mesma coisa pode ser feita para o coração. Aqui no centro a gente tem um exemplo de um animal que tem citos inversos totais. Então, de A até D a gente tem o camundongo wild type. E de E até H a gente tem um camundongo que é mutante para determinado gene, e ele apresentou com citos inversos totais. Da mesma forma que a gente viu as outras modalidades para sistema nervoso central, também pode ser aplicado ao coração. Então, nas primeiras fotografias aqui do animal A até o animal, perdão, da figura A até a figura C, a gente tem um camundongo wild type. A gente vê o direcionamento das fibras cardíacas nesses animais, do animal D até o animal, perdão, novamente, da figura D até a figura F, a gente tem um animal heterozigoto, já com uma configuração diferente dessas fibras e dilatação da parede do ventrículo direito, e do G ao I, a gente tem um animal homozigoto para determinada modificação genética, e novamente a gente tem uma configuração bastante diferente dos outros dois animais das fibras cardíacas. Aqui a gente já começa a tratar da fenotipagem mais para perto da nossa expertise. Então, a gente não pode jamais esquecer das análises clínicas. Então, a coleta sanguínea para avaliação de hemograma e parâmetros bioquímicos deve ser parte da fenotipagem. Necrópsia completa, com coleta de todos os órgãos, no meu caso, seria a parte mais importante da fenotipagem morfológica. E aqui, os cortes pré-processamentos, eles devem ser padronizados, ou seja, a representação de todos os órgãos deve ser padronizada. E aqui eu indico para vocês a página da RENI, que é a Registry Nomenclature Information System, que na verdade é uma página que eles te viabilizam toda a lista de todos os sistemas e todos os órgãos que devem ser analisados para se fazer uma fenotipagem morfológica, e em cada um dos órgãos
eles disponibilizam o exemplo de como fazer essa representação desse tecido para você fenotipar cada um dos animais da mutação genética que você criou. Aqui só um exemplo do cérebro, né? Há vários cortes que a gente deve fazer no cérebro. Aqui a gente usa uma matriz para padronizar o corte, e esses cortes não são aleatórios, eles são cortes feitos em níveis específicos para que você tenha a representação em cada um desses cortes de todas as áreas do cérebro que devem ser analisadas em cada um dos fenótipos. E você pode fazer, através dessa padronização, você pode fazer essa comparação entre imagem e histopatologia. E aqui eu termino essa última pílula de conhecimento que eu pude contribuir, citando, na verdade, duas figuras que são muito importantes na patologia como um todo e na medicina moderna, que são o Rudolf Virchow e o William Osler, e no quanto eles acreditavam que, na verdade, a medicina era uma só, ela não se dividia em medicina humana ou medicina veterinária, porque a gente tem a noção de como os animais afetam a nossa vida e como nós afetamos a vida dos animais, né? É o vice-versa. E como um afeta a medicina do outro. Então, na verdade, é uma única medicina. Eu aproveito para mostrar como eles viam a importância de se estudar a patologia do animal em prol da medicina e do bem-estar de todos. Mais uma vez, eu agradeço bastante o convite da doutora Cláudia, do doutor Marcel, do doutor Gabriel, e espero ter contribuído alguma coisa com essas duas aulas, essas duas pílulas de conhecimento.